Lendas urbanas podem ser divertidas ou apavorantes, depende do quanto você acredita nelas. Mas até mesmo aquelas mais inacreditáveis podem deixar qualquer pessoa de cabelo em pé, ainda mais quando elas se espalham tanto que começam a ficar quase inegáveis. Você já deve ter ouvido alguma história que se encaixe nesta descrição, não é mesmo? Pois a internet é palco ideal para a disseminação delas. Será que você conseguiria dizer quais são as lendas urbanas que mais apavoram os seus amigos? Hoje, separamos uma seleção com 10 lendas, ou serão histórias reais, que podem fazer com que aqueles seus amigos mais corajosos tenham pequenos calafrios. Será que alguma das histórias que trouxemos aqui irá assustar você em algum momento? O Doberman sufocado. Anos atrás, um casal australiano estava chegando em casa e percebeu que seu cachorro Doberman estava sufocado, deitado, sem ar no chão da sala. Imediatamente, o homem desmaiou. Em pânico, a mulher colocou o cão no carro para levar ao veterinário. Depois de deixar o animal na clínica, decidiu voltar para casa e ajudar o marido. No caminho, ela recebeu uma ligação do veterinário. Ele dizia à mulher que deveria deixar a casa imediatamente, pois o cachorro tinha se engasgado, pasmem, com o dedo de uma pessoa. E possivelmente este seria o invasor e ainda estava na casa da família. Então ligou para a polícia, que foi até o local e encontrou um homem desmaiado e sem dedo no quarto. Será isto real? Taxistas ladrões de órgãos. Se você tem medo de filmes de terror, sugerimos que nunca assista a nenhuma obra desse tipo que tenha sido produzida na Coreia do Sul. Os filmes coreanos possuem muito mais traços sombrios do que quaisquer outros lançados ao redor do mundo. E isto também se percebe nas lendas urbanas que surgem no país. Alguns anos atrás, o que conquistou o mundo foi a história dos taxistas ladrões de órgãos. Isto mesmo. De acordo com uma lenda coreana, alguns taxistas costumavam sedar seus clientes para roubar rins e outros órgãos de fácil remoção. Aparentemente, eram usados apenas bisturis e nenhuma anestesia. Depois do roubo, os corpos eram apenas largados em campos ou na estrada. A morte branca. Imagine uma pequena garotinha escocesa que odiava a própria vida. Agora, imagina que ela conseguiu apagar todos os traços de sua vida, queimando documento, rasgando fotos e eliminando qualquer prova de que ela havia existido. Para terminar, ela se suicidou e seu corpo ficou dias desaparecido. Demorou alguns dias até que seu corpo fosse encontrado e, pouco a pouco, todos os seus familiares morreram de maneira misteriosa. Quer saber do pior? Outras pessoas que ficaram sabendo da história receberam a visita do fantasma desta garotinha e também foram mortos. Cuidado com o banheiro. Outra lenda direto da Coreia do Sul é a dos banheiros abandonados das escolas assombradas. Como diz a lenda, muitos jovens e crianças da Coreia usam os banheiros dos colégios para se suicidarem, aproveitando que eles têm corredores assustadores, portas pesadas e muitos outros detalhes que você gostaria de nunca conhecer. A lenda urbana ainda diz que os fantasmas dos jovens suicidas ficam nos banheiros para matar outras pessoas que passem por lá. O fantasma de Pokémon. Você já ouviu falar sobre a síndrome de Lavender Town? Trata-se de uma suposta doença que teria feito muitas crianças japonesas se matarem após jogar os games Pokémon Red e Pokémon Blue no Game Boy. Todos os suicídios teriam acontecido após uma exposição excessiva às músicas tocadas na cidade de Lavender, justamente a cidade dos Pokémons fantasmas. Essa é a história da Annie.
uma jovem chamada Anne está sozinha em casa e aproveita para conversar com um amigo pela internet. Na época, os Messenger instantâneos de computador ainda dominavam o mercado. De repente, ela percebe que alguém muito parecido com um amigo aparece na janela e uma conversa assustadora prossegue. Pelo Messenger, ela pede para que ele pare de assustá-la. Ele diz que não pode, porque pensa demais nela. De repente, o tom da conversa muda e ela convida ele para ir até lá. Ele pergunta como pode ter certeza de que é mesmo ela quem está digitando. Então Anne fica offline. O experimento. Um cientista maluco decide fazer um experimento cruel, testar os efeitos do isolamento na mente humana. Para isto, ele aprisiona várias crianças por vários anos, impedindo que elas interajam com outros humanos que tenham contato com qualquer ser vivo, sobrevivendo apenas com os instintos que restam na humanidade. Cruel? Pois é, pode ser ainda pior. Poucos sabiam, mas o real propósito dele estava na busca pelo aprisionamento de um espírito que ele queria roubar a mente de uma criança para que pudesse dominar seu corpo e voltar à juventude, que já não lhe pertencia. Mais Pokémon. Outra história macabra envolvendo Pokémon, mas desta vez na versão Silver. Uma estudante terminou o game e decidiu jogar novamente para reviver as emoções. O problema é que quanto mais ela joga, mais percebe que os personagens do jogo estão morrendo na história. Sabe o que existe de assustador? Os personagens de Pokémon nunca morrem. Jack Risonho. Se você tivesse um filho e ele contasse que acabou de conhecer um amigo imaginário, você ficaria feliz? Pois uma mulher não deu muita bola para isto, quando o seu filho de apenas 5 anos contou que estava se divertindo com um novo colega, Jack Risonho. Não demorou muito para que começassem as mudanças na relação daquela mãe e de Jack. Por várias vezes, ela percebeu que o seu filho estava agindo de maneira estranha. Pelas manhas, bonecos apareciam em seu quarto. O garoto agia de maneira agressiva e vazia. Não mais parecendo aquele menino de antes. Todas as ações estranhas deles eram justificadas da mesma maneira. O Jack Risonho ensinou. O Jack Risonho fez. O Jack Risonho deu. A situação enlouqueceu a mulher, que acabou com a loucura matando o próprio filho a facadas. O suicídio de Lula Molusco. Poucos imaginam, mas Bob Esponja não é um desenho tão inocente quanto parece. No início dos anos 2000, um estagiário da Nickelodeon teria encontrado um episódio perdido da animação na obra Lula Molusco. Se mostrava cansado de toda a perturbação de Bob Esponja. Em um desespero, ele começa a chorar sangue e põe fim à sua própria vida. A fita teria sido destruída e tudo que temos hoje é um frame que ele aparece chorando. Muito estranho tudo isso, não? Qual a sua opinião sobre este assunto? Deixe aí nos comentários. Deixamos bem claro que todo o conteúdo exposto aqui é teórico, partes extraídas de fontes científicas e outras não científicas, analisadas e contadas conforme nossa própria opinião. Daí fica a critério você analisar os fatos aqui revelados e tirar as suas próprias conclusões. Um grande abraço e até um próximo vídeo.